Já faz anos que documentários falsos conquistaram o público do cinema e da TV. Sabe, aquelas obras que contam histórias ficcionais, mas apresentadas como se fossem um documentário sobre algo real. Também conhecido em inglês como mockumentary, o gênero dos falsos documentários existe há vários anos e já deu origem a filmes e séries extremamente populares. Mas de todos os documentários falsos já feitos, tem um que é considerado o maior de todos os tempos. Um filme engraçado, inventivo e que mudou para sempre o cinema. Isto é Spinal Tap, de 1984. Isto é Spinal Tap é um mockumentary sobre a fictícia banda chamada Spinal Tap. Nele, somos apresentados não só aos membros do grupo, mas também ao fictício diretor do documentário, Marty DiBergi, que é interpretado pelo diretor de verdade do filme, Rob Reiner. I make a lot of commercials. That little dog that chases the covered wagon underneath the sink, that was mine. E ao longo do filme, DiBergi nos leva em uma viagem para acompanhar o Spinal Tap no que se prova uma catastrófica turnê nos Estados Unidos. Isto é Spinal Tap foi um projeto de enorme criatividade. Não só por ter contado uma história ficcional como se fosse um documentário comum, mas também pelo processo colaborativo do filme. Por trás das câmeras, as mentes criativas eram o já citado diretor Rob Reiner e o trio de atores que interpretam os principais membros do Spinal Tap, Christopher Guest, Harry Shearer e Michael McKean, que você talvez hoje reconheça como o Chuck de Better Call Saul. Ao começar a preparação para o filme, esses caras fizeram uma decisão ousada. O longa teria uma narrativa geral para guiar a história, mas praticamente todos os diálogos seriam completamente improvisados. E foi exatamente isso que eles fizeram. Isso poderia ser uma catástrofe, mas esses caras de fato eram muito bons de improviso, o que deu origem a cenas que ficaram marcadas na história do cinema. It's famous for its sustain. I mean, you can just hold it. Well, I mean, so you'd have to... You can go and have a bite. No, you still be hearing that one. Além dos diálogos engraçados, Isto é Spinal Tap também é uma ótima comédia por ser uma grande sátira do mundo do rock. Eles têm um agente musical incompetente, eles fazem performances que tentam ser conceituais, mas acabam só sendo toscas, eles são pretensiosos ao falar das próprias canções, e, é claro, eles têm egos enormes que causam atritos. We can't fucking do the track. This is unbelievable. No, it's not unbelievable at all. Will you check me on this? Am I losing my fucking mind? Could you check me on this? Am I losing my mind? Só que, apesar de todas suas qualidades, Isto é Spinal Tap não foi um sucesso logo de cara. Por mais que muitos críticos tenham adorado o falso documentário, ele teve apenas um desempenho ok nas bilheterias. Foi só com o passar dos anos, principalmente graças ao lançamento do filme em VHS, que o longa começou a ser apreciado em massa, ganhando um novo status de clássico cult. Hoje, Spinal Tap é não apenas considerado o melhor mockumentary de todos os tempos, mas também uma das melhores comédias já feitas. E se tudo isso não fosse suficiente, em 2002 ele entrou pro acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos de filmes que precisam ser preservados por sua relevância cultural e histórica. Mas então, por que Spinal Tap é um filme tão importante? É porque ele foi o primeiro documentário falso na história do cinema? Na verdade, não. Os documentários falsos já haviam surgido algumas décadas antes da estreia de Spinal Tap. Um dos projetos que ajudou a dar origem ao falso documentário é o programa dos anos 50 da rede CBS chamado You Are There. Apresentado por Walter Cronkite, um dos mais famosos jornalistas da história dos Estados Unidos, o programa usava o formato documental para reencenar famosos episódios da história, como se realmente tivesse uma equipe de filmagem presente naqueles eventos famosos. Por exemplo, o naufrágio do Titanic. Captain Smith, sir. Is the Titanic performing up to your expectation? If anything, beyond them. Do you think you'll break the record? Perhaps, perhaps not. Mas levaria mais algum tempo para o estilo chegar com força ao cinema. Um dos primeiros exemplos mais citados por estudiosos veio em 1964, com o filme dos Beatles, A Hard Day's Night. Nele, a gente acompanha o dia a dia da banda, vendo os bastidores do trabalho e os momentos de descontração do grupo. Só que é tudo roteirizado e encenado. Tendo dito isso, A Hard Day's Night me parece ser mais como um proto-mockumentary, porque apesar da ideia do longa ser similar à proposta de um documentário, o filme não tem uma direção de estilo documental propriamente dito.
I don't go messing about your earphones, do I? Porém, apenas 5 anos depois, viria aquele que é frequentemente apontado como um dos primeiros documentários falsos do jeito que a gente conhece hoje. Um Assaltante Bem Trapalhão, um dos primeiros filmes de Woody Allen. Esse longa sim usa artifícios clássicos de documentário para contar a história fictícia. One day he told me he was a gynecologist. He couldn't speak no foreign languages. Outros exemplos surgiram pouco a pouco nos anos seguintes, mas o próximo mockumentary mais notável veio quase 15 anos depois. Em 1983, Woody Allen lançou Zelig, sobre um homem que teria ficado famoso no século XX por ser uma espécie de camaleão humano. E logo depois, no ano seguinte, estreou Isto é Spinal Tap. Mas se esse filme não foi aquele que deu origem ao documentário falso, por que ele é tão aclamado? O que Spinal Tap fez de diferente dos principais antecessores dele? Em primeiro lugar, Spinal Tap tinha um toque mais realista na sua direção documental. Vamos pegar de novo Um Assaltante Bem Trapalhão. Por mais que o filme se apresente como um documentário, ele ainda tem trechos que não poderiam ter sido captados daquela forma por um documentário de verdade. Por exemplo, essa cena em que o protagonista foge dos seguranças. Repara como, à medida que ele avança, a câmera já está posicionada esperando por ele no próximo ângulo. Isso tira bastante da autenticidade e faz o trecho ficar igualzinho a uma cena de um filme não documental. Já Spinal Tap fez o oposto, com uma direção igualzinha à de um documentário de verdade. Aqui a câmera não é onipresente, ela só consegue ir aonde o diretor vai. É câmera na mão mesmo, dando a impressão de que realmente estamos lá acompanhando os músicos. O realismo de Spinal Tap também está nas suas atuações. Por ser uma comédia, seria tentador ter performances mais caricatas e exageradas. Em vez disso, as falas e as expressões dos atores são sempre bastante contidas. What's that on your finger? It's my gum. What are you doing with it on your finger? I might need it later. Put it on the table, it's terrible. Forget it on the table. E outro fator que deu um ar mais autêntico para Spinal Tap foi o anonimato de seus atores. Por exemplo, vamos olhar para Zelig, o grande mockumentary que estreou um ano antes. A essa altura, Woody Allen já era um cineasta e ator muito conhecido. Então o público sabia que estava vendo uma história ficcional. Já o mesmo não podia ser dito de Spinal Tap, que foi protagonizado por atores praticamente desconhecidos pelo grande público. Junte tudo isso a elementos como a constante presença em câmera do diretor e os depoimentos em forma de entrevista que permeiam o filme, e a gente vê como Spinal Tap emulou um documentário de verdade, como nenhum outro longa que veio antes. Since my baby left me. No, you can't hit that note. Só que Spinal Tap virou um filme icônico não só graças aos seus aspectos técnicos e ao seu humor hilário, porque o longa também levantou questionamentos sobre a linha que separa fato e ficção, como nenhum outro mockumentary havia feito. Para começo de conversa, muitas pessoas que assistiram ao filme no cinema acharam que tinham visto um documentário de verdade, apesar dos vários momentos absurdos mostrados no longa. E segundo o diretor Rob Reiner, isso foi um dos motivos que fez Spinal Tap não ser um sucesso muito grande quando estreou, porque, de acordo com ele, muita gente que confundiu o longa com um documentário real não teria entendido o propósito de ver um documentário sobre uma banda que ninguém conhecia. Mas quem gostou de Spinal Tap logo entendeu a genialidade dessa confusão toda. Se o apelo de muitos documentários é que eles contam histórias reais tão incríveis que parecem ficção, muito do apelo de Spinal Tap estava exatamente no oposto, no fato dessa ser uma ficção que parecia real. Não é à toa, aliás, que Spinal Tap se tornou um filme tão popular entre bandas de rock de verdade. Muitos músicos se identificaram com os personagens e com as situações representadas no documentário falso. Tanto Robert Plant quanto Jimmy Page, do Led Zeppelin, confessaram que a cena em que a banda se perde a caminho do palco era uma situação que eles mesmos já tinham vivido. Lars Ulrich, o baterista do Metallica, já disse que certas turnês da banda pareciam com Spinal Tap por conta de episódios desastrosos, como a vez em que James Hetfield sofreu queimaduras graves por conta de efeitos pirotécnicos de um show deles. Já pro The Edge, o guitarrista do U2, Spinal Tap foi impactante por ter representado comportamentos de músicos da época que frustravam ele. Spinal Tap. That's a movie that I watched. I didn't laugh, I wept. It was so close to the truth. E se tudo isso não fosse o suficiente, Isto é, Spinal Tap deixou ainda mais turva a linha que separa ficção e realidade, quando os atores, que também eram músicos a propósito, decidiram reunir a banda alguns anos depois para lançar discos novos do Spinal Tap e fazer shows de verdade.
todos eles sempre lotados. Ou seja, a ficção transbordou a obra de arte e virou uma espécie de realidade. Com tanto experimentalismo e popularidade, Isto é, Spinal Tap acabou se tornando o documentário falso mais influente de todos os tempos. Depois dele, o mockumentary se estabeleceu de vez como um gênero muito querido pelos cineastas e pelo público. E assim foram surgindo centenas de obras que seguiram os moldes estabelecidos por Spinal Tap. As situações absurdas, o realismo da câmera na mão, as entrevistas engraçadas, os questionamentos sobre a relação entre os documentários e a verdade. Se você admira qualquer uma dessas obras, agora você já sabe que elas devem muito a Isto é, Spinal Tap. Nada mal para a maior banda de todos os tempos que jamais existiu. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo e querem nos ajudar a continuar produzindo episódios toda semana para vocês, considerem com bastante carinho a possibilidade de se tornarem apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. São os nossos apoiadores que nos ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra eles ganham acesso a conteúdos exclusivos, como recomendações de filmes e séries toda semana, live fechada só para os apoiadores, tem também grupo fechado no Facebook, tem até mesmo um cineclube no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Falando nisso, o filme desse mês no cineclube vai ser Era Uma Vez no Oeste, o clássico faroeste dirigido por Sergio Leone. Então se você se interessou, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se. O link tá aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.